Oi, pessoal. Passei por aqui no último dia do ano, 31 de dezembro de 2020, para deixar registrado aqui nesse vídeo uma espécie de desabafo que vem das reflexões que se acumularam aí ao longo desse período de isolamento social provocado pela pandemia, né? 2020, que ficou conhecido como o ano da pandemia. Mas no Brasil, o coronavírus foi só a segunda onda de uma pandemia que tinha começado um ano antes, em janeiro de 2019, com a posse do presidente miliciano e do vice profissional do terror, eleitos pela população brasileira para o governo do país. Eu não sei se vocês lembram, mas o vice-presidente, no episódio da suposta facada que o miliciano teria recebido, ele foi para a imprensa acusar o PT de ter patrocinado a facada e disse publicamente que agora o PT ia ver com quem estava se metendo, porque eles eram os profissionais do terror. Eu estou citando o vice-presidente, foi assim que ele se pronunciou publicamente, se apresentou naquele episódio. Isso ficou registrado, foi publicado. Então é isso, nós temos um miliciano e um profissional do terror. Essa é a dupla que supostamente governa o país. Mas essa posse, em janeiro de 2019, ela foi tão fake como tudo que gira em torno desse governo, porque ela não produziu resultados efetivos, ela não produziu resultados práticos, já que o presidente miliciano jamais teve interesse em assumir a presidência do país de fato. Por isso ele continuou em campanha. Ele veio da campanha, teve a posse e ele continuou em campanha. Ele não fez a transição, ele não mudou de patamar ao assumir a presidência, porque ele não se tornou um chefe de Estado. Ele não se tornou chefe do poder executivo a nível federal. Então ele não governa o país. Isso é muito grave. E esse é talvez o principal desabafo que eu trago aqui, porque isso custa muito dinheiro, isso provoca um atraso enorme no desenvolvimento do país. Né? E esse desinteresse em assumir a presidência e as funções inerentes ao cargo, as responsabilidades inerentes ao cargo de chefe de Estado, pode ser vista já na nomeação dos ministros que compõem esse governo. Se você for olhar cada nomeação de ministro, você vê que em cada nome foi escolhido alguém que não tem nenhum compromisso, não tem preparo, não tem capacidade de fazer cumprir os objetivos das áreas fins das suas pastas. Pelo contrário, são ministros que estão em desacordo com os objetivos dos ministérios. O Ministério da Educação declara guerra às universidades, declara guerra à educação. Parece que ele está ali para inviabilizar qualquer possibilidade de desenvolvimento da educação do país. O Ministério do Meio Ambiente promove o desmatamento, promove as queimadas, está contra o meio ambiente, quer destruir o meio ambiente, e assim por todos os ministérios. Não é? É um desacerto, é uma desarmonia total com os objetivos da governança. E isso é muito grave, sobretudo na área da saúde, quando sobrevém uma pandemia nas proporções que nós estamos vivendo, e a gente passa a ter como custo, saldo negativo do desgoverno, uma quantidade inacreditável de mortes que poderiam ter sido evitadas. Né? O Ministério da Saúde passou por vários atropelos. Né? O ministro da Saúde, médico nomeado, foi demitido, assumiu um segundo que não aguentou ficar no cargo, e até então é nomeado um general paraquedista sem nenhuma afinidade com a área da saúde,
que vai para lá gerir o descalabro, não é? Ser o promotor do desgoverno, ser o agente do desgoverno que rege todo o país hoje. E isso é muito grave, né? Quando a gente vê que a pandemia é tratada com descaso total e só alguém completamente desvencilhado das funções de chefe de Estado pode dizer que não tem nada a ver com a pandemia. Por isso, quando perguntam para ele sobre os mortos, ele diz: e daí? O que eu tenho com isso? O que eu posso fazer? Assim, vocês estão perguntando por que vocês estão querendo saber o que eu posso fazer? Ou seja, é um total desvencilhamento, né? E isso tem esse custo social enorme. A gente vê agora a vacina, a campanha que o governo move para desautorizar, desacreditar a vacina. Não é? Parece que ele quer gerir um genocídio, não é? Uma mortandade em larga escala, um assassinato premeditado de pessoas que poderiam ser salvas pela vacina, e ele exige um atestado, um compromisso de responsabilidade de quem toma a vacina. Ele não pediu esse compromisso de responsabilidade quando ele prescreveu indevidamente e criminosamente a cloroquina, que a ciência disse que não só não servia para o coronavírus, como produzia efeitos colaterais em pessoas portadoras de doenças cardíacas e outras doenças prévias, e portanto, tinham efeitos colaterais graves. E ele não teve nenhum pudor em prescrever essa medicação desacreditada, descartada pela pesquisa científica, e agora as vacinas que passaram por todas as etapas, né, dos testes, da pesquisa, da testagem com várias amostragens diferentes de pessoas, cumprindo todos os requisitos de um procedimento científico na área médica para produzir vacina, e que ele então quer desacreditar e atribuir à vacina efeitos colaterais absolutamente fantasiosos e alucinados, como todo esse governo. Então, é um pouco isso, né? Não queria fazer um desabafo tão pessimista, mas não poderia deixar de registrar esse sentimento, porque esse é o pessimismo da razão, como dizia Gramsci, né? Ele tem que ser o suporte de um otimismo da vontade, ou seja, que as reflexões, né, e todas as mazelas que a gente identifica e aponta e denuncia nesse governo possam servir para que 2021 seja um ano de cobranças, e que essas mortes sejam cobradas de quem foi responsável por esse morticínio, né? Por esse genocídio, e pelo desgoverno que o país se encontra. Então, eu termino desejando que 2021 possa renovar nossas esperanças, né? E o nosso otimismo da vontade, né? E então, feliz ano novo para todos, e vamos juntos.